você trabalha com neonatologia, você já deve ter percebido que é um mundo à parte, certo? Eu sempre costumo dizer, e nunca é demais repetir, que bebês não são adultos em miniatura. Crianças não são adultos em miniatura e bebês, muito menos. Na verdade, eu ouso dizer que bebês não são crianças em miniaturas porque tem muitas características, muitas particularidades anatomofisiológicas que fazem toda a diferença na hora de fazer uma abordagem com esses bebês. Então, neste vídeo, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as particularidades a respeito das modalidades ventilatórias mais utilizadas em neonatologia. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, nós temos vídeos novos aqui toda semana, já ativa as notificações, assim você fica sabendo quando tiver coisa nova por aqui. Eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta, sou especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica. Aqui nesse canal a gente conversa bastante sobre neonatologia. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever. E eu gravei esse vídeo para conversar um pouquinho com você a respeito das principais modalidades ventilatórias que são utilizadas em neonatologia. Vamos lembrar que quando eu estou falando de modalidade ventilatória, eu estou falando do que está sendo controlado no ventilador mecânico e o que é resultante. Isso é diferente de modo ventilatório. Tem vídeo aqui no canal em que eu explico a diferença entre modos e modalidades ventilatórias. Existe uma variação na literatura do que os autores chamam de modo e modalidade, mas é importante que você entenda que são coisas diferentes. Quando eu falo de modo, eu estou falando do quanto o paciente está interagindo com o ventilador ou não, quanto ele está participando. E quando eu falo de modalidade, eu estou falando do que está sendo controlado. E aí é importante a gente relembrar um pouquinho da equação do movimento do sistema respiratório, que mostra para a gente que a pressão total do sistema depende da pressão elástica e da pressão resistiva. E isso, então, essas pressões vão, de acordo com a pressão que eu estou gerando, eu vou gerar variação de volume e de fluxo, e isso vai depender não só da pressão, mas também da mecânica respiratória do meu paciente, da complacência, resistência de vias aéreas que ele apresenta. Pensando em tudo isso, então, de acordo com a equação do movimento, em ventilação mecânica básica, ou a gente tem controle de um lado da equação, ou a gente tem controle do outro lado da equação. E claro que tem algumas questões que são específicas do paciente, como complacência e resistência. Agora, ou eu tenho controle da pressão, ou eu tenho controle de volume e de fluxo. E aí dá origem às diferentes modalidades ventilatórias. Em adultos, quais são as principais modalidades que a gente utiliza? PCV, que é a ventilação controlada à pressão. Nessa modalidade, eu tenho o controle da pressão e o volume e o fluxo são resultantes da pressão que eu ajustei e da mecânica respiratória do meu paciente. Eu uso também bastante o VCV, que é a ventilação controlada a volume, que nada mais é do que ter o controle do fluxo e do volume, e a pressão vai ser resultante desses ajustes que eu fiz e também da mecânica respiratória do paciente. E a gente tem também a modalidade que é chamada de PSV, ventilação com pressão de suporte, em que eu vou oferecer uma pressão de suporte e o fluxo e o volume vão ser variáveis de acordo com a pressão e o esforço que o paciente está fazendo, as características de mecânica respiratória dele. Em neonatologia, isso vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Primeiro, que a gente tem características anatomofisiológicas que vão dificultar algumas modalidades, como, por exemplo, VCV e PSV. Os neonatos, eles geralmente usam tubo sem o cuff, sem o balonete. E por que eles usam esse tubo sem o balonete? Porque a via aérea deles tem um formato mais em funil, é mais estreita, e se eu uso um tubo com cuff, eu gero muita lesão de vias aéreas. Então, o tubo de neonatos geralmente não tem cuff. E aí é um problema para a gente ventilar esses pacientes, entre aspas, porque quando eu não tenho cuff, eu não consigo um total vedamento dessa via aérea. Isso significa que sempre vai ter algum grau de vazamento. É claro que conforme essa criança vai crescendo, vai aumentando ainda mais esse vazamento, muitas vezes precisa trocar o tubo que está sendo utilizado, mas, de qualquer forma, algum grau de vazamento eu vou ter. E aí é um problema para VCV, por exemplo, ventilação controlada a volume, porque eu não tenho como garantir que o volume que eu estou oferecendo vai chegar para o meu paciente. Pode ter vazamento. O VCV, ele cicla a volume. Isso significa que precisa atingir o volume que eu programei para o ventilador ciclar. Se eu não sei se chegou totalmente aquele volume que eu estou oferecendo, eu não tenho como garantir uma boa ventilação para o meu paciente.
Então, o VCV não funciona. O PSV também não funciona muito bem pelo mesmo motivo, porque a gente não tem cuff, então tem vazamento, e no PSV, o paciente ele vai determinar pelo esforço dele a ciclagem. Quando tem uma queda do pico de fluxo, o ventilador entende que ele precisa abrir a válvula exalatória e cicla para o paciente. Só que como não tem cuff e tem muito vazamento, acaba prolongando demais o tempo inspiratório e gerando muita sincronia entre o paciente e o ventilador. Então, veja só, não é toda modalidade que funciona para adulto que vai funcionar para neo. Por isso que a gente utiliza muito em neonatologia as modalidades pressóricas. E aí a gente tem uma coisa um pouquinho diferente do PCV, que a gente usa muito em adultos, que nos neonatos a gente vai utilizar o TCPL. PCV é ventilação controlada à pressão. O TCPL nada mais é do que ventilação ciclada a tempo, assim como é no PCV, vai ser o tempo inspiratório ajustado que vai determinar a ciclagem, mas ela é pressão limitada. Isso significa que eu posso atingir a pressão que eu ajustei ou não. Diferente do PCV, que sempre vai atingir aquela pressão. E nesse TCPL tem uma grande diferença também, que eu coloco um fluxo contínuo. No PCV, o fluxo era livre. No TCPL, o fluxo vai ser contínuo para garantir mais segurança para o nosso paciente. Ele consegue roubar do circuito o fluxo contínuo, ou se atinge a pressão limite e excede, tem escape desse fluxo por conta desse fluxo contínuo, tá certo? Então, é uma forma mais segura da gente ventilar neonatos, que antigamente foi descrito, os ventiladores mais atuais a gente consegue ter mais segurança com o PCV, então o PCV pode ser utilizado, mas o TCPL ainda é o mais utilizado em neo. E além do TCPL, a gente tem uma outra modalidade que tem sido muito utilizada, que é o VG, o volume garantido. O que é o VG? É uma ventilação com volume-alvo, só que eu continuo tendo uma modalidade pressórica. A gente até chama de duplo controle, porque eu consigo garantir um volume, só que o que vai estar limitado vai ser a pressão também. Lembra que no VCV não funcionava em neo, porque eu não tinha como garantir que aquele volume foi entregue para ciclar. Aqui a ciclagem no VG continua sendo a tempo, como é no TCPL, só que eu vou falar para o meu ventilador qual que é o volume-alvo que eu quero para ele. Vamos imaginar que o volume-alvo que eu quero é de 5 ml. Então, o ventilador vai achar, com base no volume expirado, porque daí eu tenho certeza que saiu, independente do grau de vazamento, o volume expirado vai passar pelo sensor de fluxo e ele vai conseguir fazer essa medida, principalmente se for um sensor mais proximal, que vai deixar essa medida mais fidedigna. Então, eu consigo ajustar a pressão, né? Eu vou colocar uma pressão mínima e máxima. O ventilador vai ajustar melhor a pressão para chegar naquele volume-alvo com base no volume que foi expirado. Então, eu tenho um certo controle do volume, que é tão importante na neonatologia, só que eu não vou estar fazendo o VCV, que não funciona nessa população. Tudo bem? Então, em resumo, nós temos algumas modalidades que não funcionam, dos adultos, que não funcionam bem em neo, e a gente precisa considerar as particularidades anatomofisiológicas na hora de ventilar esses pacientes com mais segurança. Dentre as modalidades mais utilizadas é o TCPL e o VG. Diferente do que pensam, o VG não é modalidade de desmame e é ótimo para a gente garantir mais segurança, melhora desfechos para os pacientes. Tem vídeo aqui no canal falando sobre o VG, eu vou deixar aqui no card para você poder assistir em seguida. E eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, se te ajudou, deixa aqui o seu like, assim você ajuda o meu canal a crescer. E eu te vejo na próxima. Até mais!